Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Fala conosco. Que o Senhor Jesus venha falar de maneira poderosa em nosso coração. Que não venha ser o homem a falar, mas que seja a tua voz. Usa nosso ministério, Jesus, para abençoar vidas nessa noite. Que a tua palavra ela encontre, Senhor Deus, terra fértil em cada coração e produza um resultado de transformação em nossas vidas, para que venhamos ser abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero falar nessa noite de um conselho, amém? Um conselho ele serve para direcionar a nossa vida. Né? Tem um dito popular que diz: se o conselho fosse bom, né, ninguém dava, a gente cobrava, não é verdade? Mas eu quero te dar um conselho e quero dizer que a palavra de Deus ela é cheia de conselhos, e aquele que é inteligente, ele reconhece o valor do conselho e ele faz o quê? Ele recebe. Ou seja, né? Então a palavra de Deus está te vendendo um conselho, né? Então pega o dito popular e interpreta da seguinte maneira, né? Um conselho é bom e estão me dando de graça. Então a palavra de Deus é um conselho que nós precisamos ouvir para ser bem-aventurado, para receber uma vida abundante, para receber uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia de graça. Então esse é um conselho. O Salmo de número 1, o primeiro salmo, o saltério, está dizendo o que? Bem-aventurado. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é dois conceitos aqui para que eu entenda esse salmo. Primeiro, o conceito de bem-aventurado, e segundo, o conceito de ímpio. Amém? Então o que ele está dizendo? Ele está trazendo uma consequência. O que o texto está dizendo? Ele está dizendo que bem-aventurado é quem? Aí ele vai dizer, aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Amém? Então a primeira coisa que eu entendo é que o texto está dando um direcionamento. Ele está aconselhando a como ser bem-aventurado. Amém? Então o Salmo 1 está te aconselhando como eu posso ser bem-aventurado. É quando a gente ouve Jesus falar lá em Mateus 5, ele vai dizer lá das bem-aventuranças, né? E vai dizer que bem-aventurado é o humilde de coração, é os que choram, né? É o humilde de espírito. Então a gente vê Jesus falando ali de uma maneira muito bonita e poética, representando o quê? Os frutos de quem é bem-aventurado. Então Jesus está falando em Mateus 5 de como é a ação de quem é bem-aventurado. O Salmo 1 está dando uma receita para ser bem-aventurado. Então existe uma diferença que fala da mesma pessoa, Jesus de Mateus 5 e Salmo de número 1. No Salmo de número 1, o salmista está aconselhando, ele está dizendo: se você quiser ser bem-aventurado, você tem que fazer isso. Amém? Então você quer ser bem-aventurado, eu quero ser bem-aventurado, nós seremos bem-aventurados, porque o Senhor nos chamou para ser bem-aventurados. Bem-aventurado é alguém que vive uma vida de abundância, uma vida de graça, uma vida de felicidade, uma vida plena, uma vida sem problemas, né? Uma vida que se deleita no Senhor e se satisfaz na sua presença. Isso é sendo bem-aventurado. Ser bem-aventurado significa eu entender os planos de Deus na minha vida e seguir por ele. Se eu seguir por esse caminho, eu tenho que viver essa vida de bem-aventurança. Amém? Então, entendendo que é bem-aventurado, eu tenho que entender agora o que é o ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é o oposto do justo, né? O ímpio é a pessoa mal, é quem odeia Deus, é quem não gosta de Deus, é quem não ama, é aquele que ofende, é aquele que tripudia, é aquele que odeia, é aquele que não ama as coisas de Deus, é aquele que é odioso, é aquele que despreza o certo, e aquele que gosta da justiça. Ele folga com a justiça, ele não folga com a verdade, mas ele gosta de passar pelo humilde, ele gosta de tripudiar do que está perdido. Esse é o ímpio. O ímpio é o que comete impiedades, é o impiedoso, ele não tem piedade. Então a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, nos aconselhando na graça, que nós precisamos ser piedosos, nós precisamos ser crentes piedosos, nós precisamos viver piedade. O que é piedade? Piedade, o crente piedoso é o crente que comunga, né? Que está em comunhão, que ama o próximo,
que glorifica a Deus por meio do Evangelho, que dá bom testemunho, amém? Que não tendo que se envergonhar, um bom diácono, um bom líder da casa, da família, uma boa esposa, um bom esposo, um bom filho, um bom pai. Então esse é o piedoso, esse é o cristão. Então eu entendo primeiro que o ímpio é o contrário do cristão, o ímpio é o impiedoso. E a piedade é a piedade da justiça, aquele que segue Deus. Então, o Salmo vai determinar dessa seguinte maneira duas condições. Primeiro, nós precisamos ser bem-aventurados, porque o Senhor Jesus disse que somente os bem-aventurados herdarão o reino dos céus. O Senhor disse que os bem-aventurados eles herdarão a terra. O Senhor Deus disse que os bem-aventurados serão consolados quando chorarem. O Senhor Deus disse que os bem-aventurados são o quê? Os limpos de coração, os puros de coração, esses são os bem-aventurados. Mas para eu ser bem-aventurado, eu não posso fazer o quê? Eu não posso, segundo a palavra de Deus, ouvir o conselho de quem? Do ímpio. Então eu entendo que é o ímpio, ouvir o conselho do ímpio. Eu preciso entender agora que então a palavra de Deus está dando um conselho, mas está dizendo que existe um outro conselho, amém? Então existe o conselho de Deus e existe o conselho do ímpio. Existe o conselho de Deus, existe o conselho do diabo, existe o conselho da Bíblia, existe o conceito das filosofias, existe o conceito cristão, existe o conceito secular, existe o conceito do criacionismo, existe o conceito do evolucionismo, existem vários conceitos. Então a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ouvir o conselho de Deus e rejeitar o conselho da impiedade, rejeitar o conselho do ímpio. Eu preciso identificar na minha vida, se eu quero ser um cristão, aonde está o conselho do ímpio, amém? Então, como o ímpio me aconselha? Eu quero desconsiderar nesse momento que nós nos relacionamos de uma maneira muito íntima com muita impiedade, amém? Quero tirar desse nosso contexto, amém? Que nós estamos vivendo em um sistema de impiedade cotidiano no nosso meio. Porque por mais que nós vivamos no trabalho, por mais que nós vivamos na escola, por mais que nós vivamos em vários lugares, com pessoas que pertencem à impiedade, nós não nos misturamos no meio deles, amém? Por quê? A gente vai já entrar na roda dos escarnecedores, mas já dando um spoiler, uma pincelada, né, aqui. A palavra de Deus diz para nós não nos misturarmos com eles, mas você pode ser questionado. Então, quando Jesus se misturou no meio dos pecadores, então Jesus estava errado, né? Então existe essa pergunta assim, quando você vai falar de Salmo 1, que diz para não andarmos na roda dos escarnecedores, você vai ver no Evangelho que Jesus estava no meio dos pecadores. Isso parece coerência, não é verdade? Então como posso aqui ouvir Salmo 1 dizendo para eu não andar com os pecadores, mas Jesus ele comia com os pecadores? Então eu tenho que entender a diferença, né? Jesus não estava sendo influenciado pelos pecadores. Jesus estava comendo com os pecadores para salvar os pecadores. É diferente. Ele não estava no meio dos pecadores para se parecer com eles, mas para transformar os pecadores e se parecer com Jesus. Você entende a diferença? Então, se nós não temos a capacidade ainda de estarmos no meio dos pecadores para transformar os pecadores igual a Jesus, então a gente tem que se afastar deles. Amém? Então, se eu não tenho maturidade, eu não tenho capacidade de estar na roda no qual eu participava dos pecados antes, no qual eu tinha vícios, no qual eu tinha erros, eu devo fugir de lá. Eu devo desfazer amizades no mundo. Eu devo me desprender desintoxicar a minha vida dessa amizade com o mundo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se fizer amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então eu posso me misturar ali com os ímpios, mas na intenção de trazer para a glória de Deus, não de ser semelhante a eles, entende? Então ele está dando um conselho aqui, ó. Se você quiser ser bem-aventurado, você não pode ouvir o conselho do ímpio. E o conselho do ímpio está em vários lugares. O conselho do ímpio está na televisão, o conselho do ímpio está na internet, o conselho dos ímpios está dentro da própria casa. Muitas das vezes o conselho do ímpio está dentro da nossa própria mente, do seu próprio pensamento. Você tem pensamentos de impiedade. Você está sendo influenciado a todo momento pelas dadas informadas do diabo na tua mente. E ele tem levantado pensamentos de impiedade no teu pensamento. E nós não podemos conversar com isso. Quando nós recebemos pensamentos de ímpios, pensamentos impiedosos na nossa mente, nós temos que rejeitá-los. Nós temos que não ouvir esse conselho. Porque se você ouvir esse conselho do ímpio, que é a tentação, então você vai pecar.
Amém? Então o Salmo está dizendo aqui, ó, o bem-aventurado, ele não ouve segundo o conselho do ímpio. Segundo, o bem-aventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores. Amém? Então, segundo ponto, para eu ser bem-aventurado, eu não posso me deter no caminho dos pecadores. Por que o caminho? Entende? O caminho é um lugar. Nós estamos num lugar. Nós estamos caminhando. Você está numa direção. Nós estamos numa direção. Ninguém nasceu nessa terra para ficar estagnado. Mas nós estamos em uma direção. Então, assim como existe o conselho de Deus e o conselho da impiedade, também existe o caminho de Deus e o caminho da impiedade. Para eu ser bem-aventurado, eu não posso andar no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? Os ímpios. Eu não posso andar no caminho deles. Aí eu te pergunto, você consegue identificar o caminho dos pecadores, sim ou não? É fácil identificar? É claro que é. Se você analisar a cultura, você analisar a sua volta, você analisar os meios em qual nós vivemos, nós vamos ver o caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é o pecado, é a prostituição, é o adultério, é a fornicação, são as imoralidades, são os assassinatos, são os roubos. Tudo aquilo que for do pecado é o caminho que eu devo o quê? Me afastar. O Senhor está dizendo que eu preciso me afastar desses caminhos se eu quero ser uma vida bem-aventurada. Se eu quiser ter uma vida bem-aventurada, eu preciso me afastar desses caminhos. Eu não posso andar no caminho dos pecadores, eu não posso me deter neles. Sabe, irmão, Jesus, quando nós fomos salvos, quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, o Senhor já trilhou uma direção. Entende isso? Então você está numa direção oposta. Imagina só, você estava vindo no caminho. O que aconteceu? Jesus, ele salvou a tua vida. Ele mudou o teu caminho. Ele mudou a tua direção. Ele mudou a tua trajetória. Jesus te direcionou no caminho. Quando alguém lança uma flecha numa direção do alto, aquela flecha não vai mudar de direção, irmãos. Não pode mudar de direção, porque o Senhor já direcionou, o Senhor já deu o caminho. Quando eu tento desviar o caminho dos pecadores, eu faço errado. Por isso muitas pessoas estão em pecado, pecando, errando, porque o Senhor já deu um direcionamento claro, e nós insistimos ainda em viver pelos próprios caminhos. Mas para eu ser bem-aventurado, então, eu preciso não andar pelo caminho dos pecadores, mas andar pelo caminho que Deus já determinou. Aonde Deus já determinou isso? Na Bíblia, na palavra de Deus. O Senhor já determinou o seu caminho na palavra de Deus. Não existe outro caminho. Sabe qual é o verdadeiro caminho? Jesus disse, o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai no seu caminho. Esse caminho, irmãos, é Jesus. Esse caminho não é uma opção, esse caminho não é uma outra religião, esse caminho não é uma outra pregação, esse caminho não é uma outra filosofia, esse caminho é Jesus. A única maneira de se chegar a uma bem-aventurança é crendo no Senhor Jesus e sendo salvo por Ele e sendo direcionado por Ele pela Sua palavra. É a única maneira de nós não termos o caminho dos pecadores. E o terceiro ponto que ele fala, ele diz que o bem-aventurado não se detém no caminho, não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que no princípio, no versículo, ele diz: bem-aventurado que não ouve o conselho. Então, percebe que está na fase do pensamento. Segundo, ele não se detém no caminho. Imagina que você ouviu o conselho e agora você tem um pecado na sua frente. Você não pode parar nesse caminho. E agora, ele está dizendo: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Qual é a primeira fase do pensamento? Aquilo que vem, aquilo que entra, né? A informação que vem de fora para dentro. Ouvir conselho. O segundo conselho: conversar com a tentação, que é quando eu ando no caminho do pecado, eu estou conversando com a tentação. Eu recebi o conselho do ímpio, da impiedade, e eu começo a conversar, eu começo a cogitar: e se eu fizesse? Ninguém ia saber. Se de repente eu resolvesse fazer ali, ninguém ia saber. É a segunda fase. Mas a terceira fase, não sabe por que é pior? Porque é quando você não tem mais temor. É quando o homem se desviou de Deus, ele começa a manifestar as obras da carne publicamente. É quando você passa a pecar e não tem mais vergonha do pecado. É quando os homens começam a manifestar o pecado e não conseguem mais ter vergonha, porque já estão na roda dos escarnecedores.
porque já estão concorrendo com o mundo, porque já estão criando escândalo para a igreja, porque já estão criando escândalo na casa, criando escândalo na sociedade, criando escândalo aonde vai. Porque a terceira fase é quando ele está dizendo: não podemos ser bem-aventurados se nós estivermos manifestando obras da carne, expressando no corpo, expressando naquilo que a gente fala, expressando naquilo que a gente diz, expressando naquilo que a gente vive, a impiedade. Então o salmista está dizendo aqui, 3 fases, né? Se você for parar lá e analisar Tiago, você vai entender, né? A tentação, da concupiscência, o pecado descendo do coração, que gera morte, e depois a demonstração de uma vida de pecado, que é quando você já entra na roda dos esclarecedores. Entrar na roda dos esclarecedores é expor uma obra do pecado. Isso é entrar na roda dos esclarecedores. É você fazer parte do mundo. É você integralmente mostrar para todo mundo que realmente você não é mais seguidor de Jesus. Isso é estar na roda dos esclarecedores. Então o Salmo está dizendo aqui, o bem-aventurado, ele não é assim. Nós não somos desse jeito. Nós reconhecemos a Jesus, nós ouvimos o conselho de Deus, nós fugimos do caminho do pecador e nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Nós não zombamos, nós não somos os zombadores, nós somos abençoadores. Nós não amaldiçoamos, nós abençoamos. Como diz Paulo a Timóteo, levantando mãos santas em todo o tempo, liberando uma palavra de bênção, orando e abençoando. Esse é o bem-aventurado. Esse é o homem bem-aventurado. Essa é a mulher bem-aventurada que experimenta essa graça de Deus. Amém? Então o Salmo está trazendo isso, essa mensagem, para que a gente venha entender, dando direcionamento. Para eu entender lá em Mateus 5, que ele está dizendo, o Salmo está dando um caminho prático. É como se fosse uma direção, um manual dizendo o que eu preciso fazer para eu continuar vivendo uma vida bem-aventurada que Jesus está falando em Mateus 5. E o que ele diz? Aquele que não faz isso é o quê? Olha o versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer o quê? Prosperará. Quantos querem prosperar em tudo que fizer? Quero prosperar em tudo que eu fizer. Mas para isso, se eu cumprir esse requisito que a palavra de Deus está dizendo, ele está dizendo, se nós fizermos assim, nós seremos como uma árvore plantada lá na beira de ribeiros. Uma árvore frutosa, frutífera, alimentada todo o tempo. No tempo certo vai dar o seu fruto. Assim é o bem-aventurado. Bem-aventurado que ele não anda segundo os erros ímpios, essa pessoa que não se entende dos pecadores, nem se mistura na roda dos escarnecedores. No tempo certo vai prosperar, porque ela está ouvindo a voz de Jesus, está caminhando pela palavra de Deus, e a consequência da obediência, irmãos, é ser honrado. Porque a honra é algo que ela vem de uma maneira natural. Ninguém busca a honra para si. A honra não é algo que nós buscamos. Eu vou fazer isso porque eu quero ser honrado. Não. A honra é a recompensa natural. A recompensa natural pela manifestação da obra que foi feita já. Então, se você tem feito para Deus com fidelidade, você procura que Deus vai te honrar da maneira dele. Não espere a honra dos homens. Não espere recompensa de ninguém. Se é para Deus que você está fazendo, se é para Deus que você está trabalhando, se o sacrifício que você faz, se o jejum que você faz, se a oração que você faz, se a leitura bíblica que você faz, a célula, o culto, tudo que você faz, se é para Deus, creia que Ele recompensará a tua vida. Porque assim a palavra de Deus está dizendo. Então, se nós formos bem-aventurados, nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros. Nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros. Olha o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Sabe o que diz o Salmo 73? Lá o Salmo de Asaf, quando ele está tentando ter inveja do pecado dos ímpios. Quando ele entrou no santuário do Senhor, Deus disse para ele, mostrou para ele o caminho dos ímpios. Qual é o caminho dos ímpios? O Senhor os coloca em lugares escorregadios. O que isso significa? O ímpio, ele mesmo tropeça por ele mesmo. Eles mesmos se destroem. Os ímpios mesmos se quebram por eles mesmos. Sabe o que diz Romanos? Romanos diz que por não glorificarem a Deus, Deus nos entregou as próprias paixões. O Senhor entregou aos homens carnais, os homens que não gostam de Deus, as próprias paixões, para inflamarem seus pecados uns com os outros, para eles mesmos se entregarem aos próprios pecados.
pecados. Então, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós estamos entregues. É como se Deus estivesse dizendo assim para você, assim, não quer, então seja livre, né? E aí entra naquele paradigma da liberdade. Será que eu sou livre mesmo? Na verdade, você não é livre quando não tem Deus. Você se trata do pecado. E aí, como você acredita que é livre, os homens começam a viver uma vida de prostituição, promiscuidade, de lascívia, acreditando que são livres, mas na verdade são escravos da carne do pecado. É o que diz Romanos. Mas quando nós continuamos aqui em Cristo, lá diz o Senhor para Asaf, eu coloco no lugar desses negativos. Mas ele diz depois, bom para mim é o Senhor estar comigo, porque ele me sustenta na sua mão direita. Bom conosco é o Senhor estar presente conosco, porque nós somos seguros nisso. Nós estamos seguros. Lembra do Salmo 91, que o mundo é no começo do culto? Né? Aquele que fica embaixo da sombra do Onipotente, né? Aquele que se esconde na sombra do Onipotente Deus, a sua sombra descansará. Eu descansarei na sombra de Deus, porque eu estou confiando em Deus. Né? É como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu não posso dizer que o Senhor é meu pastor se eu fico segurando o cajado de Deus para que eu guie Deus. Não, eu tenho que ser ovelha. Eu tenho que deixar Deus ser meu pastor. Eu tenho que deixar Jesus guiar a minha vida. Não, o Salmo 23 diz, tua vara e teu cajado me consolam. O que é o cajado? O cajado guia. O que é a vara? Vara é açoite, vara é ensino, vara é correção. Então, quando nós estamos aqui em bem-aventurança, o Senhor tem cuidado de nós, por meio da palavra, cuidado, guiado, e muitas das vezes por meio da exortação também. Então tem que entender isso. Não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha que o vento espalha, né? Espalha. Quantos lembram daquela palavra que Jesus disse, né? Aquele que não é por mim, aquele que não junta, o quê? Espalha. Porque nós que somos de Deus, nós que somos a família de Cristo, nós estamos unidos, nós estamos juntos no pensamento. Existe uma família com um único pensamento, com um único caminho, com uma única direção. Então nós não nos reunimos na roda dos esclarecedores, nós nos reunimos aonde, irmãos? Na congregação. Nós nos reunimos na comunhão com os santos. Nós nos reunimos para adorar a Deus. Nós nos reunimos para glorificar o nome do Senhor. Nós nos reunimos para adorar a Deus. Nós nos reunimos para exaltar o seu nome. É por isso que nós nos reunimos. Então, quando o ímpio se reúne na roda dos esclarecedores, os santos se reúnem para glorificar o Deus que salvou. Glória a Deus. Isso é bem-aventurado. Isso é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado. Olha o versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Sabe, irmãos, em Mateus 25, Jesus diz, já para encerrar aqui a mensagem, que naquele dia que nós chegaremos lá com o Senhor do céu no dia do julgamento, Ele vai separar o lado direito as ovelhas e o lado esquerdo os bodes. Ele vai dizer para as ovelhas, bendito de meu Pai, entrada no descanso eterno, porém o bode vai dizer, malditos, afaste de mim, para o lago fogo e enxofre, porque eu não vos conheço. Porque a Bíblia diz profeticamente que nos últimos dias se fará a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Porque a palavra de Deus diz nos últimos dias que aquele que for santo santifique-se mais, mas aquele que for corrupto, aquele que estiver em pecado, peque mais ainda. Sabe, irmãos, cada vez mais na igreja nós estamos vendo esse efeito que acontece aqui. Aparentemente a gente pensa assim, nossa, a igreja parece que não está vazia. Não, é porque nesses dias, aqueles que estão buscando a Deus estão buscando a Deus de verdade. Mas os que não querem a Deus estão esvaindo, estão fugindo, porque é uma mensagem profética crescendo. Então nós precisamos entender que a gente precisa viver essa vida cristã de uma maneira intensa e verdadeira. Uma maneira verdadeira. A maneira que o Senhor venha ser glorificado através das nossas vidas. Muitas das vezes através das nossas lágrimas, através do nosso choro, através do nosso clamor, através de muitas das vezes dos problemas que nós passamos, nós clamamos a Deus por uma resposta. Mas nós glorificamos o Senhor, nós glorificamos a Deus. E nós exaltamos o seu nome. E por isso nós estamos aqui. Essa palavra é apenas uma palavra de instrução, amém? Porque nós estamos nas bem-aventuranças de Jesus, porque o Senhor nos salvou. Mas nós precisamos lembrar disso.
Sempre que nós estivermos orando ao Senhor, nós dizemos: Senhor, deixa ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, e permita estar, Senhor, debaixo das suas asas, da sua proteção, debaixo, Senhor Deus, do seu manto, debaixo, Senhor Deus, do seu manto, para que o Senhor possa te louvar. Aleluia. Precisamos disso para sobreviver nesse tempo, para sobreviver nessa terra de guerra, de luta, de dificuldade. Nós precisamos ter essa consciência, esse entendimento e vencer. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar ao Senhor. Quero convidar você a orar a Deus agora nesse momento. Entregar a sua vida ao Senhor. Entregar o seu coração a Jesus. Entregar o seu entendimento agora, a sua vida para Ele. Dizer: Jesus, eu preciso, Senhor Pai, ver essa vida de justiça, ver essa vida de paz, essa vida de bênção, essa vida de bonança, essa vida de graça. Aleluia. Feche os olhos e ore ao Senhor nessa noite. Senhor, a tua palavra diz, Senhor Deus, que se nós buscarmos o teu nome, Jesus, e buscarmos a tua justiça, Senhor Deus, as nossas necessidades, Senhor, serão supridas. O Senhor prosperará, Senhor Deus, a nossa vida pela tua fidelidade. O Senhor abençoará a nossa casa pela tua fidelidade. Por isso eu quero orar, Senhor, nessa noite, Jesus, por cada irmão que está aqui, por nossas vidas, para que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa e verdadeira, Jesus, o nosso caminho. Que o Senhor venha abençoar e destravar agora, Senhor Jesus, todo mal, Senhor Pai, que foi impregnado de talvez por um caminho de pecado nessa vida, que o Senhor venha quebrar agora, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, agora desfazer, Senhor Deus, toda a obra contrária contra a prosperidade da tua igreja, contra a bênção do teu povo, contra, Senhor Deus, a prosperidade da família, da casa, da igreja, para que todo mundo seja louvado, Senhor. Meu Deus, abençoa de maneira poderosa, grandiosa, gloriosa, a vida de cada pessoa que vive nesse lugar, Senhor. Abençoa de maneira poderosa os nossos caminhos, não nos permite cair na tentação, partindo do mal. Que o Senhor venha suprir todos os dias do pão, que o Senhor venha suprir todos os dias aquilo que nós viemos de comer, aquilo que nós viemos de vestir. Jesus, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor, assim que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ajuda o Senhor Jesus a viver essa piedade que nós somos desejos. Aleluia. Porventura, irmão, Jesus está fraco, de força, Senhor, viver essa piedade. Quero orar agora pelo Espírito Santo, Senhor. Possa, Senhor Deus, trazer consolo agora, Senhor. Possa trazer força para uma decisão. Possa trazer força, Senhor Deus, para que ele venha se entregar totalmente a Ti. Forças para que ele possa viver, Senhor Deus, na Tua presença. Jesus, nós oramos a Ti, Senhor Deus, para que as forças do diabo, Senhor Deus, venham sobre a vida dos Teus filhos, venham sobre as Tuas clientes. Deus, que o Senhor venha repreender agora toda a série, Senhor Deus, maligna no nosso pensamento, da nossa vida, que o Senhor venha nos guardar no espiritual, no trânsito, no caminho. Livra-nos do mal, Senhor Deus, livra-nos dos homens sanguinários, livra-nos da maldade do mundo, e venhamos viver um tempo abençoado com a presença de salvação. Jerusalém, a presença de Deus. Glória a Deus, até o Senhor Filho, ou até os padrinhos, o Senhor abençoe poderosamente, com palavra, com disciplina profunda, e que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos creem? Pode virar para o Senhor de Deus, amém.